Oração subordinada substantiva. Vamos agir? Vamos conhecer mais uma delas? Vamos tomar por base uma questão do IBFC 2013, Polícia Civil do Rio de Janeiro. É preciso ter fé nesse Brasil, nesse pau-brasil, início de um poema do Sérgio Millet, artista muito respeitado naquele período entre 1922 a 1930, era uma espécie de líder, de orientador, pessoa confiável que orientava outros autores menos experientes. A imagem que você está vendo é uma homenagem de Tarsila do Amaral. É o retrato do Sérgio Millet pintado por Tarsila do Amaral. Pois bem, a proposta da banca é: a construção é preciso estar sempre relacionada a uma outra oração. Sobre essa outra oração, é correto afirmar que se trata de, na letra A, subordinada adjetiva, na letra B, coordenada sindética, na letra D, subordinada substantiva. É intimidade com o período, você está olhando para um período. É simples, é composto, oração subordinada, oração coordenada. Pois bem, coordenada não, né? Por quê? Porque depois do é preciso nasce uma oração nova. Ter fé nesse Brasil, nesse pau-brasil. Pois bem, essa oração nova depende da anterior para ter sentido. Então a teoria sobre orações coordenadas é muito fácil. Para dizer que uma oração é coordenada, a outra também tem que ser coordenada e cada uma delas tem sentido independentemente do sentido da outra. Então é subordinada. E como tomar a decisão se ela é subordinada adjetiva ou subordinada substantiva? É o que nós vamos evoluir, o que nós vamos apresentar para você evoluir agora. Primeiro, a intimidade com a oração substantiva. Como é que é isso? É uma oração que contém substantivo, o que equivale a um substantivo? Equivale. É muito equivocada a ideia de que a oração substantiva contém um substantivo. Não é verdade. Ela é equivalente a um substantivo. Por isso tem uma técnica muito boa, muito eficaz. Troque a oração inteira pelo pronome demonstrativo isso. Já parou para pensar sobre isso? Ele é um pronome demonstrativo com valor de substantivo. Por isso que é muito eficaz nesse processo de troca, né? Outro detalhe sobre a oração substantiva é o modo como ela se liga à oração principal. Quando o período é normal e a oração é desenvolvida, a oração substantiva é ligada à principal por meio de duas conjunções. A conjunção integrante que ou a conjunção integrante se. E se essas conjunções não estiverem no período, você terá um verbo no infinitivo. Porque quando uma oração substantiva é reduzida, automaticamente ela é reduzida de infinitivo. Terceiro detalhe, ela exerce uma função sintática em relação à principal. E que função é essa? A função própria do substantivo. Por isso que ela é chamada de oração subordinada substantivo. Então recorde comigo quais são as principais funções de um substantivo dentro da frase. Sujeito, predicativo, objeto direto, complemento nominal e aposto. Por isso que a oração é chamada de substantivo, porque ela tem uma dessas 6 funções. Então vamos a frases para você. Ainda não é a frase. Vamos então mostrar as características da oração subordinada substantiva subjetiva. Primeiro detalhe, subjetiva significa sujeito. Então uma oração é substantiva subjetiva porque é o sujeito da oração principal. Segundo detalhe, você pode trocar pelo pronome substantivo isso. O isso vai fazer papel de sujeito, a oração também. Terceiro detalhe, se o período começa com o verbo ser, que é tradicional verbo de ligação, logo depois você terá um predicativo. Então a oração seguinte só pode ser subordinada, substantiva, subjetiva. Muito interessante essa maneira de observar a sequência. Primeiro o verbo de ligação, depois predicativo e depois a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá bem. Então vamos ganhar intimidade com a subjetiva por meio de frases. Se você tivesse que analisar esse período de 3 palavras, é preciso isso. E na ordem direta, isso é preciso. Você consegue analisar? Eu espero que você olhe para o isso, não importa a ordem,
e chame de sujeito. Aí o é o verbo ser de ligação e o preciso é o predicativo do sujeito. Agora, aplique essa análise simples no período composto. Você tem o é preciso e no lugar do pronome substantivo, isso, colocamos a oração inteira. Ter fé nesse Brasil. Então, meu amigo, não chore, porque você só pode analisar da seguinte maneira. O é, verbo ser, é de ligação. O preciso é adjetivo no papel de predicativo do sujeito. E a oração inteira, ter fé nesse Brasil, só pode ser substantiva subjetiva. Aquela que representa o sujeito da primeira parte do período, o sujeito da oração principal. Então vamos a um novo período, né? Uma nova frase. Foi importante isso, de novo. Isso foi importante. O isso, sujeito, foi, verbo ser, né? Pretérito perfeito, eu fui, tu foste, ele foi, e importante é o predicativo. Agora o período composto. No lugar do isso, colocamos uma oração inteira. Que o escândalo viesse à tona. Então, analise comigo. O é, pior que eu coloquei é, mas na verdade é o foi. O foi, verbo ser, é verbo de ligação. Isso você compreendeu. Essas grafias são interessantes. Como o verbo ser é anômalo, então você tem que olhar para era, seja, foi, seria, será, for. Todas são formas do verbo ser, verbo de ligação. A palavra importante é um adjetivo, fazendo o papel de predicativo do sujeito. O que você já conhece bem, é a conjunção integrante nesse processo. E qual é o nome da oração substantiva? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aquela que faz o papel de sujeito da oração principal. Então vamos a uma proposta para você. Que tal? É necessário que a sociedade seja menos violenta. E agora, como é que você olha para isso? Você olha para isso, tem uma proposta, que é a oração em destaque, é letra A predicativa, letra B subjetiva. O que ajuda muito, né? Esse que é conjunção integrante, então a oração é substantiva, mas o que ajuda de verdade é a sequência. Quando você lê é necessário, naturalmente você tem uma oração que depende da principal, a famosa oração subordinada. Agora veja a técnica. Trocamos que a sociedade seja menos violenta pela palavra isso. E ficou uma frase perfeita. É necessário isso. Ainda assim, se você se atrapalhar, leia na ordem direta. Isso é necessário. Aí, meu amigo, tenha dó, você adulto, quando olha para essas três palavras e não tem a leitura sintática, é meio triste. Porque nós reduzimos o período composto, complexo, né? Transformamos o período composto no período simples, na esperança de que você saiba que a palavra isso é o sujeito, que o verbo ser é verbo de ligação e que necessário é o predicativo do sujeito. É a leitura sintática mínima. E se isso deu certo, qual é o nome da oração? Naturalmente, a oração só pode ser subordinada, substantiva, subjetiva. Aprendeu a técnica? Viu como é fácil? Quer reforço? Então leia comigo. Não é fácil para, eu vou ficar em dúvida, para mim, admitir que o álcool me atrai. Aí a ilustração para você e a proposta. O espaço pontilhado deve ser preenchido pelo pronome eu. E a oração em destaque é subjetiva. E agora? Consegue entender? Bom, proposta certa ou proposta errada? Vamos olhar melhor. Quando você diz não é fácil para eu admitir que o álcool me atrai, você está diante de uma frase errada. Por quê? Porque não pode ser o pronome eu nessa situação. Agora, se você decorou que antes de verbo tem que ser o pronome eu e não pensa sobre isso, aí você erra feio no dia de uma prova. Por que que o pronome eu, ao lado de admitir, não pode ser empregado? Porque eu vou provar para você que ele não é o sujeito. Vamos diminuir o período? Dá conta de fazer isso? Bom, primeiro corrigir, né? Não é fácil para mim admitir que o álcool me atrai. Vamos reduzir. Não é fácil para mim isso. Eu troquei a oração inteira pela palavra isso. Já assumiu admitir, perceberam?
E agora, quando eu digo isso não é fácil para mim, meu amigo, é a prova cabal, definitiva. Olha a expressão para mim, está no fim do período, naturalmente não poderia ser para eu. E o isso é o sujeito. Agora, diante do período simples, você consegue fazer a sintaxe? O isso é sujeito, o verbo ser é de ligação, a palavra fácil é predicativo do sujeito e olhe para mim. O para mim é o famoso complemento nominal do adjetivo fácil, por isso que não pode ser o para eu. Então, entender que as cobranças são feitas na ordem inversa, porque a proposta do examinador é filtrar, são muitos candidatos para poucas vagas. Então, vamos agir, vamos praticar, vamos treinar mais para não tropeçar nesse tipo de proposta. Conclusão, você está diante de uma proposta errada. Onde está o erro? O erro não é a oração subjetiva, provamos que ela é. O erro é a proposta de completar o espaço pontilhado com o pronome reto eu. É uma proposta falsa. Então agora podemos voltar à frase original, aquela da banca do IBFC. Que tal? Esse é preciso, naturalmente, está sempre relacionado a uma outra oração, e sobre essa outra oração é correto afirmar que se trata de subordinada adjetiva, não. Coordenada, não. Subordinada substantiva, sim. E a banca só está dizendo que é substantiva, mas você aprendeu ou não aprendeu? Que depois do é preciso, o que vem realmente é uma subordinada substantiva subjetiva, fazendo o papel de sujeito. Como não há que, a subjetiva reduzida de infinitivo. Pronto, agora que você ganhou intimidade com tudo isso, sabe que é a letra C, então vou fazer um pedido especial a você. Inscreva-se no meu canal, porque você tem muitas aulas gratuitas à sua disposição. Já se inscreveu? Então, agradeço muito. Mas indique aos seus amigos, educação. Educação não é fácil fazer. Quando não é educação, as pessoas, aderem com rapidez. Quando é educação, é mais trabalhoso. Você pode colaborar comigo nesse projeto educacional. Aulas organizadas por tópicos. A leitura morfossintática, adjetivo, substantivo, pronomes, verbo, concordância, crase, pontuação, conjugação verbal, regência, funções do que, funções do se, reforma ortográfica e muito mais. Tudo isso à sua disposição gratuitamente. Tem uma base? Então estude pelas bancas. Veja questões resolvidas do CESP, da FCC, da FGV, da ISAF, da SESGRAN Rio, do IBFC, da VUNESP, da UFAM, do ENEM, do Instituto Cidades, da FUNCAB e de muitas outras bancas. Agora, reconhece que tem dificuldade em língua portuguesa? Não é ainda o que você quer? Ainda não consegue gabaritar ou errar uma, duas questões no máximo? Então, pronto, vamos agir. Você foi feito para agir. Se não vem a ação, um outro candidato toma o seu lugar. Então, veja, vai uma orientação. Eu ofereço a você 8 cursos completos por um valor simbólico. Se você topar, eu vou orientá-lo para começar pelo Português Básico 1. Por quê? Porque a base da língua é a famosa base morfossintática. Você tem que entender melhor frase, oração, período simples, composto, orações coordenadas. Venceu a dificuldade do Português Básico 1? Comece o número 2. Com sujeito simples, composto, indeterminado, com as funções do se, com os verbos impessoais e principalmente a lógica do sujeito inexistente. Venceu o número 1 e o número 2? Então embarque no Português Básico 3, os complementos verbais, o objeto direto normal e oracional, o indireto também normal e oracional, o complemento nominal e a diferença, a polêmica com a adjunta adnominal, agente da passiva. Bom, depois das 3 etapas, aí você começa um curso de português completo, escolhendo CESP, FCC, FGV, ESAF, UFAM. O importante é que são 8 cursos completos à sua disposição por um ano e o valor é um só. Não é mensalidade. Pagou, se quiser repetir, só no ano seguinte você paga novamente. E o link para aquisição está aí na sua frente.
Você sabe que o ser humano foi feito para agir. E a nossa ação, ela é muito atrelada à necessidade. Portanto, se você tem necessidade de melhorar, de passar em concurso, passar em vestibular da universidade pública, eu estou oferecendo a você uma proposta muito coerente, uma proposta muito segura e por um valor bem especial, por um valor bem abaixo do mercado. Meu amigo, minha amiga, obrigado por aguentar essa aula até aqui.